Para falarmos dos antecedentes da Reforma, devemos começar pelo seu enquadramento histórico. Entre os séculos XI e XVI, o continente a que hoje chamamos Europa vivia sob a marca da Igreja Romana, a cujo domínio dava o nome de cristandade. A presença nos mesmos territórios, desde o século VIII, de muitos povos não cristãos, organizara a Igreja cristã em torno da ideia da reconquista dos lugares ocupados. A Igreja Romana desempenhou então um papel importante na convocação de homens, que organizou nas chamadas Cruzadas, movimentos militares de inspiração cristã destinados não só a reocupar os territórios do que chamamos Europa, entretanto perdidos para povos de outras origens e crenças, mas também daqueles que conhecemos como a Síria e a Palestina nos dias de hoje. Os inimigos principais desses cruzados seriam os turcos e o objetivo maior, a libertação da Terra Santa, onde Cristo tinha vivido e onde estava situado o santuário cristão do Santo Sepulcro. Na realidade, a Igreja tinha dois objetivos com esta política. Primeiro, expandir o seu poder e a sua influência e, em segundo, afastar temporariamente do território que hoje conhecemos como Europa grande número de cavaleiros que tinham o hábito de pilhar igrejas e mosteiros para a sua riqueza e sobrevivência. Subordinando o poder terreno ao poder espiritual, o Papa exercia durante este período um domínio efetivo sobre os reis e, consequentemente, sobre a nobreza. O mundo ocidental era definido por laços de vassalagem muito intensos, a sociedade feudal, que nascera como forma de organizar os povos sob o domínio de hierarquias bem definidas. Os papas ganham uma força cada vez maior até que entram em declínio. O prestígio do papado em negócios de Estado através da cristandade vai diminuir sensivelmente durante os 2 séculos anteriores à Reforma. E a autoridade do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que dominava sobretudo os territórios na Europa Central, também havia sido grandemente minada. Na maior parte do século XIV, os papas tinham sido forçados a viver fora de Roma, em Avignon, na França, expondo-se à acusação por outras nações de estarem sob influência política francesa. Quase imediatamente após o seu regresso a Roma, teve lugar aquilo que é conhecido como o Grande Cisma do Ocidente, quando, além do Papa legal, houve 2 antipapas, cada qual pretendendo possuir a autoridade suprema sobre a Igreja. O Grande Cisma do Ocidente, que começou em 1378, quando os cardeais franceses, afirmando que a eleição do Papa Urbano VI seria inválida, elegeram Clemente VII como Papa e levaram à criação de 2 antipapas, e Clemente VII fixou residência em Avignon, França. O último antipapa, mencionado, foi eleito na cidade de Pisa, em Itália, com o nome de Alexandre V. Posteriormente, o Papa Martinho V foi eleito e aceito por toda a Igreja. A partir da Reforma Católica, no século XVI, cessou a existência dos antipapas. Segundo muitos, a Igreja havia-se tornado progressivamente e totalmente corrupta. Vendia indulgências, cobrava altos impostos e disputava o poder com o Estado. Dava prioridade ao luxo e às riquezas, o que contradizia a essência da fé cristã. A autoridade papal parecia apresentar-se acima da autoridade da Bíblia. Motivos estes que fizeram que João Wycliffe, João Huss, Jerónimo Savonarola, Erasmo de Roterdão e Lutero se levantassem para combater as incoerências. Erasmo, o maior e mais famoso humanista, filho de um sacerdote e neto pelo lado materno de um médico, estudou um pouco de teologia escolástica e as letras clássicas e, depois de visitar a Inglaterra, interessou-se pelas escrituras na literatura cristã antiga. Defendia ele que a Igreja precisava de ser reformada porque havia o abandono dos verdadeiros ideais cristãos. Afirmava também que a vida era muito mais importante que a doutrina ortodoxa e que os frades, enquanto se ocupavam com pormenores sem importância do comportamento alheio, levavam em contrapartida vidas escandalosas. Erasmo desejava a reforma dos costumes e a prática da decência e da moderação, afirmando que a Igreja se desviara dos ensinamentos do Evangelho, dando lugar a vícios pagãos. Neste contexto, surge Martinho Lutero e a sua vontade de apelar a uma nova situação que reconduzisse os povos ao encontro de uma fé que as instituições pareciam menosprezar. Grande número de príncipes alemães aproveitam-se dessa revolta religiosa para conseguir a independência política dos seus Estados. Naturalmente, em troca, apoiaram o luteranismo como uma grande força entre o seu povo para se desprender dos antigos laços e começaram por suprimir a religião cristã romana dentro dos seus territórios. No entanto, essas atitudes resultam ainda de contextos mais amplos. Das ordens mendicantes, que adotavam o princípio da pobreza, dos movimentos populares da pobreza, que apelavam à pobreza absoluta, apoiando-se nas palavras de Mateus: não vos provereis de ouro nem prata, nem de cobre para os vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão,
porque digno é o trabalhador do seu alimento. De um renascimento cultural que vai condicionar todo o século XVI, deixando para trás a Idade Média e criando os valores da modernidade, também da emergência de sentimentos nacionalistas que deram origem a Estados modernos, como a França, a Inglaterra e os países escandinavos, que se uniram sob monarquias relativamente fortes, e de avanços técnicos, como a invenção da imprensa e os progressos da arte tipográfica com impactos notáveis sobre as letras renascentistas. Os livros, então, tornaram-se mais acessíveis e era possível reproduzir-se em quantidades maiores os títulos mais apreciados da Antiguidade. Em Espanha, a unidade nacional só foi alcançada com o casamento de Isabel e Fernando, os reis católicos, e Portugal era governado pelo regime monárquico, tendo aumentado o poder da coroa com relação aos nobres. A Alemanha e a Itália chegaram à unidade nacional somente muito tempo depois, mas o espírito nacionalista crescia então em toda a Europa. Nos séculos anteriores, a maior parte do povo europeu reconhecia a sua cidadania em unidades como os condados ou os burgos. Em 1499, por exemplo, a Suíça tornou-se independente sob o domínio do imperador Maximiliano I. Na Alemanha, mesmo não havendo um movimento de insurreição semelhante ao que se verificou na Suíça, houve indícios de que as pessoas que habitavam nos diversos eleitorados, ducados, cidades livres, etc., começavam a sentir-se alemães. O crescente sentimento nacionalista, que se tornara comum nos séculos XIV e XV, militava contra a relativa unidade conseguida em épocas anteriores. Quando o papado se inclinava a apoiar os interesses franceses, como aconteceu durante a sua residência em Avignon, os ingleses não vacilavam em se opor ao chefe da Igreja, se, no entanto, o Papa se negasse a ser instrumento dócil nas mãos da coroa francesa. Esta apoiava outro Papa, como aconteceu durante o Grande Cisma. Neste período, estas situações passaram a ser constantes, o que deixava a autoridade papal cada vez mais abalada. Na verdade, a decadência do papado começara desde o reinado de Bonifácio VIII, quando ele defendeu algumas das mais fortes afirmações da supremacia espiritual dos papas sobre o poder temporal dos reis e dos senhores feudais, vinculando-se em grande parte aos ideais da reforma gregoriana que tinha sido delineada 250 anos antes, demonstrando-a na sua política externa. No entanto, o mais forte acontecimento que antecedeu o protestantismo foi o que ocorreu a 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou à porta da igreja de Wittenberg as suas famosas 95 teses, lançando o desafio de mundos novos.